O objetivo nosso hoje aqui é dar uma estudada na questão romana. A história de Roma começa com a fundação de uma cidade. Então, se você quiser pensar na história de Roma, tem um jeito legal de fazer isso, que é Roma, como vocês podem ver aqui, eu escrevi Roma, sociedade cosmopolita. E só de escrever isso, olha o tanto de imagem que já apareceu. Por quê? Porque Roma é, na origem, apenas somente uma cidade, gente. Essa cidade foi crescendo, 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 e acabou virando o maior império da história antiga. Então, uma das discussões que a gente mais faz sobre Roma é uma cidade ou Roma era um império? Inclusive, durante a aula, não vou ter dificuldade de explicar isso direito. Às vezes vai ser mais falando de um, mais falando de outro. O mundo romano é exatamente isso, uma grande cidade, e você tem uma imagem, né, de uma Roma gigantesca, como a gente pode ver, ó, uma Roma enorme, que depois virou nada menos, nada mais do que o maior império do mundo, com a famosa história do Coliseu. Tá? Então, esta é a imagem que eu quero que vocês pensem. O que é Roma? Roma é só uma cidade ou Roma era um império? Várias vezes, inclusive, essa vai ser uma dificuldade que a gente vai encontrar na nossa aula. Eu fico falando Roma isso, Roma aquilo, Roma fez aquilo outro, e o aluno tem que ser capaz de entender do que eu estou falando. Eu estou falando de uma cidade que governava a si mesma, começou a expandir e começou a governar outros povos, mas sempre a partir de Roma. Roma até vai entrar em crise por causa disso, alunos. Roma vai entrar em crise porque em determinado momento nem Roma vai saber o que ele é. Roma não vai saber se ela deve governar para a cidade, para os romanos, ou se ela deve governar para toda a área dominada. A história romana vai ser dividida por nós em três fases. Roma, monarquia, Roma, república e depois Roma, império. Portanto, Roma, quando foi fundada, ela era apenas uma monarquia. À medida que Roma expandiu e cresceu, politicamente, socialmente e culturalmente, ela vai mudar. E vai acabar virando uma república e depois um grande império. Aí, eu quero fazer um outro comentário, que se não entendeu, você já me cobra, eu já faço ele aqui, se for o caso. Roma, república, vai expandir e dominar várias áreas. Portanto, ela tem uma postura imperialista, mas ela ainda é um governo republicano. Tipo Atenas, lembra? Imperialismo ateniense, imperialismo romano. Governo republicano, regime republicano, mas uma política imperialista. De repente, o regime republicano foi substituído pelo regime do império, e aí Roma passou a ser governada por imperadores. Então, Roma vai ser imperialista tanto na república quanto no império. Mas a forma de governo é diferente. E aí essa é a primeira coisa que a gente tem que revisitar hoje. Eu sei que você já sabe, vou fazer bem rápido. Qual é a diferença de uma república para um império? Na república, os governantes são eleitos. No caso de Roma, esses governantes se chamaram cônsules. Roma era governado por dois cônsules. Então, um cônsul, outro cônsul. Tá? Era o nome do título governante. Aqui no Brasil é presidente. Lá era cônsul. De repente, esses caras eram eleitos entre os cidadãos, chamados em Roma de patrícios. Vai ter tudo escrito depois. Não estressa, não. Tá? Então, Roma é governado por patrícios. Esses patrícios elegem entre si o cônsul, que é o governante. No caso do império, é o imperador que escolhe o seu sucessor. E ele governa até a morte. Portanto, o império é hereditário e vitalício. Enquanto na república é por um determinado mandato e é eleito. Essa é a diferença. Então, Roma, no início era uma monarquia, que era hereditária e vitalício. Depois passou a ser uma república, no qual os governantes eram eleitos. E depois voltou para o império, onde o cara era vitalício e escolhia o seu sucessor. A ideia, tá? Do império. Então, império e monarquia são até parecidos, concorda comigo? A grande diferença talvez seja no fato de que no caso do império há uma tendência expansionista e imperialista. Na monarquia isso não é obrigatório, tá bom? Então, esta é a história básica do que a gente vai enfrentar daqui para frente em algumas aulas. Roma tem algumas características gerais que eu gostaria de colocar. A primeira, sinceramente, é a óbvia. Roma é uma cidade que se instalou na Península Itálica, numa região chamada Lácio. Roma se instalou
às margens de um rio chamado Tibre. E no início era uma cidade qualquer. Então Roma, lá no início, a gente podia dizer que era uma cidade-estado, fundada por um povo chamado latinos. Né? Por isso, a língua de Roma é o latim. Né? Então Roma é uma cidade-estado que foi fundada no meio da Península Itálica. Tá? É uma cidade com tendência agrária, mas que também começou lentamente a mexer com a área naval. Mas bem lento, porque suas terras eram relativamente férteis. Qual é o primeiro assunto didático de Roma? É a mesma coisa de Grécia. Vamos tentar lembrar só de citação de Grécia? Lá no caso da Grécia, qual foi o primeiro assunto que a gente abordou? Formação do povo grego. Lembra? Helenos se misturando com cretenses. Aqui nós vamos fazer parecido. Que povos fundaram o mundo romano? Quem são os habitantes da península que vão formar o povo romano? Ok? Então vamos lá. Ó. Esta é a Península Itálica. Todo mundo conhece ela, é a maldita bota. Essa área que você está vendo aqui, ó, é a Sicília, é uma ilha. Aqui ela está grudada por causa da resolução do mapa que não é boa, tá? É ilha, chama Ilha de Sicília. Os habitantes dessa região, os mais importantes, são os que estão aqui de amarelo, que são chamados de etruscos, os etruscos. Esse pessoal que está dessa cor de bull fugido, que eu não sei qual que são os latinos, fundadores de Roma. Tá? E essa parte que está aqui dessa cor mais vermelha, esquisita, gente, é exatamente onde viviam os gregos. Lembra que os gregos fundaram cidades na Península Itálica? A Magna é Grécia. Então, Roma vai nascer misturando gregos, latinos, outros povos menos importantes e etruscos. Desses se destacam os latinos. Tá? Enquanto Roma está sendo fundada bem aqui, ó, enquanto Roma está começando, toda essa área verde é dominada por uma cidade chamada Cartago. Então, Roma é um neném que está nascendo. Enquanto a cidade de Cartago já existe há muito tempo, ela é de origem fenícia e vive do comércio marítimo. Então, tem duas realidades bem diferentes da história romana. Eu tenho uma cidade que não é romana, uma cidade que vive do comércio marítimo e domina essa região, chamada Cartago. E tem uma cidade que está nascendo aqui, chamada Roma. Por que eu chamei a atenção para isso no mapa? Porque Roma, na sua expansão, vai entrar em guerra com Cartago. Mas isso é outra matéria, não é hoje. Estou só te mostrando por que geograficamente Roma vai ter problema. Roma, por enquanto, é uma cidade minúscula que está nascendo aqui. Ó. E, recapitulando, essa cidade nasce, e esse povo nasce da mistura de que povos? Dos etruscos e latinos, dos gregos, formando o povo romano. Então, o povo grego ajuda a formar o povo romano. Isso é fácil de explicar, né? Lembra tanto que você já aprendeu que em Roma tinha aquelas coisas até dos deuses, que eram os mesmos, os gregos? Está aí a forte influência grega na história romana. Tá? E é o que a gente vai mostrar agora, ainda seguindo a linha de características gerais. A cultura romana tem alguns destaques que merecem ser lembrados. Roma deixou pouca coisa para a gente, tá? Comparado, por exemplo, com os gregos. Por quê? Porque Roma vai expandir muito e vai encontrar outros. E à medida que ela encontra outros povos, ela vai pegar o melhor dos outros povos. Então, se a sua arquitetura, se o seu jeito de fazer uma estrada é melhor do que o meu, eu vou copiar de você. Se sua religiosidade é mais bem elaborada que a minha, eu vou copiar de você. Então, uma regra que a gente vai dizer sobre os romanos é que eles eram copistas ou cosmopolitas. Lembra que a gente já explicou isso também? Eu recebo tudo dos outros. Eu não tenho preconceito. Se o seu jeito de fazer é bom, eu vou copiar. Roma ficou muito rica aproveitando disso, aproveitando o melhor que cada povo que ela teve contato, dominou ou não, ele pôde usar. Roma era, portanto, tolerante. Joia isso, concorda? Se eu quero entrar em contato com outro povo, dominando ou não, e vou usar a cultura do outro povo também, então eu sou tolerante. Mas Roma deixou pelo menos uma coisa muito famosa pra gente. Pelo menos uma coisa muito famosa pra gente. Isso aí. O direito romano. O que é o direito romano? Há uma ideia nova. Até então já havia leis. Ninguém está falando que não tinha leis, tinha até leis escritas. Mas o que Roma trouxe de novo foi a ideia de que a lei ela tem que ser cumprida para todos. Independente, por exemplo, de você ter um amigo que é juiz, ou você ter uma influência naquela sociedade porque é rico, a lei é a lei e tem que ser cumprida para todos. É isso que chama de direito. Para quem quer estar pensando em fazer direito, ou tem parentes que são advogados, ou qualquer coisa parecida formados em direito, já deve ter reparado que é por isso que algumas expressões do nosso direito são em latim, tipo habeas corpus. É um legado romano. Vou recapitular para quem teve dificuldade de entender. Qual que é a ideia dos romanos que está trazendo de novidade?
é que lei tem que ser analisada de acordo com a lei. É para todos. A lei é dura, mas é a lei. Portanto, não me interessa seu ciclo de amizade, não me interessa o seu poder. A lei devia ser igual para todos. Isto é o legado chamado direito romano. Tá? Também vamos falar sobre literatura. Os romanos deixaram vários escritores para a gente. Aqui tem alguns famosos. Para mim, o mais legal de todos é Tito Livio. Então, muita produção literária. Tá? E Roma vai deixar arquitetura. Só que no caso, a arquitetura é uma mistura dos outros povos. Roma vai construir aquedutos, estradas e etc. Vai usar da influência da arquitetura egípcia, da arquitetura grega, fazendo colunas. Roma é uma mistura arquitetônica de vários outros povos, mas sempre preocupado em deixar aquela coisa aparecendo, aquela coisa de mostrar grandiosidade. Roma sempre teve essa ideia de que ele tinha que fazer coisas gigantescas para dar prestígio, tá? Prestígio, mas sem abandonar a funcionalidade. Então não é que ela fazer um trem só para ficar bonito, não. É para ser grande, é para ser bonito, mas tem que ter uma função. Aqueduto, para levar água para os lugares. E o Coliseu, está vendo aqui na marca d'água que eu fiz da aula de Roma? É o Coliseu. Grandiosidade, mas tinha função, entretenimento, diversão e controle da sociedade. Tá? E, para não dizer que não citei com vocês, a religião romana, politeísta, antroposomórfica, os romanos copiaram boa parte dos deuses gregos, mudando apenas o nome e botando o nome de astros. Ó. Zeus, que é o deus dos deuses gregos, virou Júpiter. Hera virou Juno, que é a esposa. Tá? Dionísio, deus do vinho, deus da diversão, virou Baco. Poseidon, deus dos mares, virou Netuno. Tá vendo? Então, mesmo Deus. Atena, que é a deusa da guerra, a deusa da beleza, virou Minerva. Tá? Hermes, correio. Cara, deus do correio, isso é ridículo, virou Mercúrio. Aqui são alguns exemplos. Mas tem uma outra coisa que eu queria que você entendesse. Roma não tinha só essa religião. Roma tinha essa religião, que eu vou chamar de pública, que é para todo mundo, e tinha o culto privado, que era o culto das famílias. Cada família romana cultuava a um antepassado. Aliás, você só era da família porque você cultuava esse antepassado. E aí Roma tinha o culto privado, que é esse da família. Então, não é uma única religião universal em todo o mundo romano. Tá? Beleza até aí? Agora a gente vai ver como é que Roma foi fundada para organizar a monarquia romana. Tá? Que é a fundação da cidade de Roma. Lembrando que ela foi fundada por latinos no meio da Península Itália. Ok? A gente não sabe de verdade como é que foi essa fundação. A gente acredita que ela aconteceu pelos latinos, e que essa fundação foi feita por volta de 1000 a.C., 1200, talvez 900, não temos clareza disso, ok? Como consequência disso, o que a gente tem que ver? Só voltando, gente. Então, lembra da família? A gente falou da família romana. A família romana é identificada por uma questão religiosa, cultuava o mesmo antepassado. Então, todo mundo que cultuava aquele antepassado era da família, não necessariamente apenas as questões de sanguíneas. Claro, um filho sanguíneo que era reconhecido como filho era da família e aprendia a cultuar o mesmo antepassado. Mas se você não era daquela família, mas começou a conviver demais com ela e adotou aquele antepassado, você passava a ser amigo de família. Numa prova da FGV, com relação à família romana, é uma questão muito mais difícil, onde ela pedia para o aluno entender o seguinte, que no caso das famílias romanas, havia a possibilidade até de escravos romanos serem considerados da família. O cara era escravo, foi aprisionado e estava lá trabalhando. E adotou a religião daquela família. E aí passou a fazer parte da família. Tá? É isso. Ok? Bom, voltando para cá. Essas famílias romanas, elas vão ter que ser fundadas. E a fundação da família romana se deu por esses dois. Um tal de Rômulo e Remo. Ah, gente, estão avisando que ficou mudo aqui. Eu vou voltar então. Gente, perdão, obrigado. Deixa eu tentar voltar aqui. Me avisem se tem alguma falha técnica. Se for o último pedaço da fundação, vamos fazer ele de novo. É esse? Então, olha lá. Tá? Sim, Enzo, ele continua a ser escravo, não tem como. Na verdade, esse que é o problema. Ser família de lá não vai ajudar em nada, não vai melhorar em nada, não. Você é da família, mas a ideia de família deles não é igual a nossa, que tem que preservar, tem tudo. Na verdade, você vai continuar sendo escravo. Só tem a ver com a família. Tá? Então, estou explicando de novo o conceito de família. Então, o conceito de família de Roma é diferente do nosso.
O conceito de família nosso tem a ver com a proximidade, tem a ver com consanguinidade, ou tem a ver com empatia, que é a adoção, por exemplo. O conceito de Roma de família tem a ver com religiosidade apenas. Se você cultua o mesmo antepassado, você faz parte daquela família. Naquela família poderia ter os fundadores, que são os patriarcas da família que tem poder, podia ter aquele agregado que era amigo e acabou fazendo parte da família, e podia ter até escravos. Mesmo assim, você é daquela família. Portanto, no fundo, o conceito de família de Roma não vai permitir que haja benefícios e ou obrigações igual hoje. Essa talvez seja a diferença mais notória, não é? Beleza? Então, vamos lá. Continuando, porque houve um problema ali no som, vamos fazer de novo, então. Roma foi fundada por volta do ano 1000 a.C., mais ou menos. A gente não tem certeza dessa data. E pior, a gente não sabe como foi fundada. Portanto, a solução foi esconder atrás de uma lenda. A lenda famosa de que dois irmãos latinos, chamados Rômulo e Remo, foram até a região de Alba Longa e fundaram, perto do rio Tibre, uma cidade chamada Roma. Os irmãos Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. É bom lembrar que essa lenda é um pouquinho mais complicada. Diz a história que eles eram membros de uma família real da cidade de Alba Longa, que existia na região. Mas um homem usurpou o trono, matou o pai deles e expulsou eles para eles morrerem. Para que essas crianças não morrerem, elas foram amamentadas por uma loba. Daí a história das lobas. Ficaram adultos, né, criados pela loba e protegidos por pessoas. E como adultos, eles voltaram e destruíram o usurpador, mataram o cara. Mas preferiram não assumir o governo que era do pai deles. Preferiram fundar outra cidade próxima. Essa cidade se chama Roma. Acontece que Roma fundada tinha que ter um governo. E eles queriam ter um rei. O rei. Como eram dois irmãos, Rômulo matou Remo e virou rei de Roma. Tá? Então, entendemos como é que funciona? Funciona por meio de uma fundação de uma cidade e depois um matando o outro. Essa é a história romana da fundação. Ah, algo legal que veio disso. Rômulo e Remo são considerados fundadores da cidade de Roma. E, como só um pôde assumir o trono, eu tenho uma monarquia, um só rei, o primeiro rei de Roma. Esse rei existiu? Não, gente. Olha o nome dele, ó, lendário. A gente não sabe a verdade, fica inventando lenda, porque já viu como é que é, né? Você não tem clareza, você não sabe de verdade, aí você só mostra o amor fraterno até que o poder fez com que um matasse o outro. Ah, tem outra coisa legal dessa história. Daí pra frente, sabe o que todo romano diz que é? Filho da loba. Por isso o símbolo aqui que vocês estão vendo. Em romanos, são os filhos da loba, os fundadores de Roma. Essa imagem é, na verdade, uma estátua de bronze, que você pode encontrar ela na Itália se você for lá, e ela simboliza a história do povo romano na sua origem. Tá? Realmente, eu concordo, uma história saudável, educada, de pessoas que se amam. Roma vai estabelecer uma política escravista igual à Grécia. Só que para ter escravos tinha que fazer expansão. E para fazer expansão, Roma tinha que primeiro se organizar. Então, Roma vai nascer, ser fundada, formar uma monarquia e depois virar uma república e aí fazer expansão. Só que quando Roma foi fundada, não tem as pessoas que fundaram a cidade? Qual que é a regra que a gente aprendeu da história antiga? Quem funda a cidade não é o cidadão, não é quem tem direito? Portanto, os fundadores de Roma, aqueles que seguiram Rômulo e Remo, são a elite de Roma. E o nome que eles vão ter é patrícios. Então, agora nós vamos entrar na monarquia romana, tá? Já lembrando de que ela tem uma origem lendária e depois passa a ser, não é, uma origem não lendária, uma origem histórica, onde vamos ter reis de verdade, conhecidos historicamente, e Roma vai ter, como eu te disse, pouca documentação e vai ter um órgão importante, ó, que é o Senado. Além do rei que governava Roma, você tinha o Senado romano, formado pelos cidadãos de Roma. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um mundo romano formado por descendentes dos fundadores que controlavam a política
e ocupavam o cargo de senadores. Além destes, temos também o próprio rei, que tem poderes sobre o governo e sobre a religiosidade e muitas vezes até sobre o exército. Tá bom? Mas aí vai ficar aquela coisa. Nossa, tá legal, a gente está vendo só uma análise de formação. Tem alguma coisa que é de dado? Agora. Lembra da Grécia? No caso de Atenas, os descendentes fundadores não eram os únicos que tinham poder e chamavam eupátridas? No caso de Roma vai ter nome também. Então tá aqui, ó, a sociedade romana. Aqui, como é uma aula, deixei fiz até uma pirâmide para vocês. Ó, a pirâmide, fenômeno, pirâmide. Quem está lá no topo? Os descendentes dos fundadores. Os únicos que tinham direito. Os únicos que podiam ser, por exemplo, senadores. Patrícios. Então, recapitulando a matéria inteira agora, gente. Em Esparta é Esparciata, em Atenas era Eupátrida e em Roma é Patrício. O que os três têm em comum? São os descendentes dos fundadores, aqueles que podemos chamar de cidadãos. Eram os que tinham poderes políticos, tinham direitos políticos, eram donos das terras, eram os ricos. Abaixo dos patrícios, nós vamos ter os plebeus. Calma, eu não fiz errado não. Segura a onda só um pouquinho. Com clientes. Tá? Só um minutinho. Plebeu é o estrangeiro, lembra? É aquele cara que não fundou a cidade, foi para lá depois, é livre e não tem direitos. Tá? E se tiver propriedade, é pequena, é pobre. Tá? É pequenas propriedades, pequenos comerciantes ou pobre mesmo, sem nada. E todos eles não têm direitos políticos. Mas Roma é uma cidade muito pragmática. Ela criou uma coisa aqui muito legal. Mas muito legal. Nós vamos terminar a matéria aqui, a aula está acabando, mas isso é muito legal de você entender. Todos vocês na escola Lumen são plebeus, concordam comigo? Vocês são pessoas que estão lá, mas que não têm direito político. Vocês não podem decidir as regras, vocês não têm poder, vocês não participam do governo. Vocês seriam plebeus. Sustentam a sociedade, trabalham, tudo, mas não têm muito direito. Essa é a verdade, nua e crua. Agora, teoricamente, vocês todos têm as mesmas condições. Todos vocês podem fazer a prova, todos vocês podem... vou fazer essa piada. Todos vocês podem ir para a sala de aula e assistir a aula. Todos vocês são obrigados a usar uniforme. Todos vocês pagam mensalidade, espero eu. Tá? Mas você já reparou que tem regras que parecem que não são para todos? Por exemplo, de acordo com a regra do colégio, todos vocês são obrigados a chegar no horário para poder fazer a prova ou simulado. Se atrasar, perde. Mas vocês devem ter reparado que às vezes tem aquela sensação de que pouco antes de começar a prova, aquele menino entrou, como se tivesse atrasado. Ou, lembra aquela regra, você ainda lembra dessas regras? Talvez lembre, né? De que a hora que terminar o recreio, o intervalo, você tem que voltar para a sala dos professores, senão você pode ficar de fora. Mas eu tenho certeza que de vez em quando acontece a situação de que o professor entra em sala e um aluno que está atrasado, ele deixou entrar. Outro ele não deixou. Por que tem 2 pesos e 2 medidas? Romano explicou isso de forma categórica. Porque nem todo mundo é igual. Alguns plebeus passaram a ser protegidos dos patrícios. Ele ainda é plebeu, ele não tem direito. Mas como ele está protegido do patrício, ele acaba ganhando benefícios. O nome que eu vou dar para eles é clientes. Até hoje tem isso, essa palavra no mundo. Se alguém mexe com comércio, está quase falido igual a minha mulher, né? Talvez passe por isso. Se você está para fechar uma loja sua lá de comércio, mas chega um cliente bom, daquele que sempre compra, você deixa ele entrar ou você fecha a loja? Não, você deixa ele entrar, porque ele é diferente de qualquer outra pessoa. Portanto, em Roma nós vamos ter 2 tipos de plebeu. O plebeu comum e o cliente, que é um plebeu que era protegido do patrício. Eu pergunto a vocês, não, ainda bem que a gente está numa aula virtual que não precisa nem responder. Você sabe muito bem que em qualquer escola, dependendo do aluno que é retirado de sala, pode ser expulso. Mas dependendo do aluno, ele não vai ser expulso. Esse aluno que não vai ser expulso em hipótese nenhuma, é porque ele é um cliente. Ele é um protegido da direção. Claro que na sua escola não tem isso, né? Porque a sua escola é séria. Estou falando de outra qualquer. Tá? Ou, por exemplo, quem tem pai que é dono de fazenda ou é dono de empresa, não tem sempre aquele funcionário que é mais puxa-saco? É um cliente. Ele espera o que em troca? Ser protegido, receber benefícios, diferente dos outros. A diferença de Roma para a nossa sociedade é que em Roma eles eram descarados. Eles deixaram isso muito claro. Eles não escondiam de ninguém. Tá?
Havia o cliente. E claro, gente, qual dos dois você acha que vai enriquecer no mundo romano? O cliente ou o plebeu? É claro que é o cliente. Ele vai dar mais certo. A vida dele foi melhor, porque era protegidinho. Mas tudo tem um preço, viu, gente? Não começa a empolgar e achar que o negócio é ser cliente, não. Qual que é o preço do cliente? Vamos voltar para um exemplo de escola. Sabe aquele menininho protegidinho que de repente não vai ser punido igual aos outros naquela escola? X? Se amanhã tiver um problema na escola e ele precisar que alguém dede, quem que tem que dedar os alunos? Você nunca achou estranho que naquela outra escola que você estudava, toda vez que tinha algum rolo, a direção sempre sabia? Alguém sempre contava para a direção? Eu acho que agora você sabe quem é que contava para a direção, né? Toda escola tem isso. Quer dizer, a sua não, tá? Sua escola é séria, íntegra e todo mundo lá é igual, tá bom? E, gente, para fechar a matéria, temos patrícios, temos plebeus e temos, é claro, os escravos. Sejam eles por dívidas ou por guerras. No momento da monarquia, eles eram pouco numerosos. Por quê? A gente sabe. Porque para que haja muitos escravos, tem que fazer expansionismo. E como a gente sabe, na próxima aula nossa, o expansionismo vai vir por meio do período republicano. Para chegar na república e encerrar a matéria é muito simples. O Senado é formado por patrícios, não é? Mas quem manda mesmo não é o rei? Os patrícios cansam-se das interferências do rei, fazem uma revolta patrícia, matam o rei de Roma, o último rei de Roma chama Tarquínio, e assumem o poder. Igualzinho a história de Atenas, para quem lembra. Revolta Eupátrida, fim da monarquia ateniense, início da República de Atenas. Revolta patrícia, fim da monarquia romana, início da República Romana. Tá bom? E aqui a gente encerra essa parte. Espero que vocês tenham entendido. E semana que vem a gente vai entrar em República Romana.